Você está ouvindo Literata Cast, o seu clube de leitura na internet. Narrado por Doroteia Gomes. Produção Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria. Longe deste insensato mundo. Escrito por Thomas Hardy. Capítulo 44. Debaixo de uma árvore. Reação. Batseba percorreu a estrada escura, sem saber nem se importar com a direção ou o destino de seu caminho. A primeira vez que definitivamente notou sua posição foi quando chegou a um portão que dava para um matagal coberto por alguns carvalhos e grandes faias. Ao olhar para o lugar, ocorreu-lhe que já o havia visto à luz do dia em alguma ocasião anterior e o que pareceu como uma moita intransitável era, na realidade, uma clareira de samambaia agora tornando-se seca. Não conseguia pensar em nada melhor para fazer em seu nervoso do que ir para lá e se esconder. Ao entrar, sentiu alívio num local protegido do nevoeiro úmido por um tronco reclinado, onde se sentou num sofá de folhas e caules emaranhados. Puxou mecanicamente algumas braçadas deles em volta dela para se proteger da brisa e fechou os olhos. Se dormiu ou não naquela noite, Batseba não tinha clara consciência, mas foi com uma existência refrescada e um cérebro mais frio que, muito tempo depois, percebeu alguns processos interessantes que estavam acontecendo nas árvores acima de sua cabeça e ao redor. Uma tagarelice grossa foi o primeiro som. Era um pardal que acabava de acordar. A seguir, ti-ti-ti, de outro lado. Era um tentilhão. O terceiro, tink, 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 da cerca. Era um tordo. Tuk, 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 vindo de cima, um esquilo. Então, pela estrada, com meu ratatá e meu rutum-tum, era um jovem camponês, vindo do lado oposto. Ela acreditava, pela sua voz, que fosse um dos meninos de sua própria fazenda. Era seguido por uma caminhada cambaleante de pés pesados e, olhando através das samambaias, Batseba podia discernir, à luz pálida do amanhecer, uma parelha de seus próprios cavalos. Pararam para beber numa lagoa no outro lado do caminho. Ela observou-os agitando-se na água, bebendo, jogando suas cabeças, bebendo de novo, a água escorrendo como fios de prata. Houve outro movimento brusco. Saíram da lagoa e voltaram novamente para a fazenda. Ela olhou mais ao redor. O dia estava amanhecendo, e apesar da frieza de seu ar e suas cores, suas ações e resoluções quentes da noite se destavam num contraste escabroso. Ela percebeu que em seu colo, e agarrando-se a seu cabelo, haviam folhas vermelhas e amarelas que caíram da árvore e se instalaram silenciosamente em cima dela durante seu sono parcial. Batseba balançou seu vestido para se livrar delas, quando milhares do mesmo tipo, pousadas em volta dela, se levantaram e se agitaram na brisa que foi criada, como fantasmas numa fuga encantada. Havia uma abertura em direção ao leste, e o brilho do sol, que ainda não havia nascido, atraiu os olhos dela. Aos seus pés e entre as belas samambaias amareladas, com braços de plumas, o chão inclinava para baixo num oco, que era uma espécie de pântano pontilhado com fungos. A névoa da manhã, pendurada sobre ele, era como um véu grosseiro, mas prateado e magnífico, cheio de luz do sol, ainda que opaca, meio escondida por sua luminescência nebulosa. Pelos lados desta depressão cresciam feixes de junco, e aqui e ali uma espécie peculiar de cálamo e suas folhas brilhavam ao sol emergente como foices. Mas o aspecto geral do pântano era maligno. De seu revestimento úmido e venenoso, pareciam exalar as essências das coisas más da terra e nas águas debaixo dela. Os fungos cresciam em todos os tipos de posições das folhas em decomposição e tocos de árvores, alguns exibindo ao olhar apático dela seus topos úmidos, outros suas lamelas cheias de limo. Alguns tinham grandes manchas vermelhas como o sangue arterial, outros eram amarelo açafrão
e outros altos e atenuados, com hastes como o macarrão. Alguns eram parecidos com couro e dos tons ricos de marrom. O buraco parecia um viveiro de pestes pequenas e grandes, um risco imediato para o conforto e a saúde da vizinhança, e Batseba levantou-se com um tremor no pensamento de ter passado a noite à beira de um lugar tão lúgubre. Outros passos foram ouvidos ao longo da estrada. Os nervos de Batseba ainda estavam fracos. Agachou-se para não ser vista, e o pedestre apareceu. Ele era um estudante, com uma mochila no ombro, que continha sua comida e um livro na mão. Parou junto ao portão e, sem olhar para cima, continuou murmurando palavras, alto o bastante para chegar aos seus ouvidos. O senhor, 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 senhor. O que eu sei do livro? Dá-nos, 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 dá-nos. Isso eu sei. Agracia-nos, agracia-nos, agracia-nos. Isso eu sei. Outras palavras seguiram com o mesmo efeito. Aparentemente, o menino era da turma dos mais relapsos. O livro era um saltério, e aquela era sua maneira de aprender a coleta. No pior dos problemas, parecia haver sempre um véu superficial de consciência, que é deixado solto e aberto para que se percebessem coisas sem importância. E Batseba estava ligeiramente divertida pelo método do menino, até que ele também passou. Por esta altura, o estupor tinha dado lugar à ansiedade, e a ansiedade começava a abrir espaço para a fome e a sede. Uma silhueta apareceu sobre a ascensão do outro lado do pântano, meio escondida pela névoa, e veio em direção a Batseba. Uma mulher se aproximou com o rosto de perfil, como se estivesse olhando intensamente para todos os lados. Quando chegou um pouco mais para a esquerda e estava se aproximando, Batseba pôde ver o perfil da recém-chegada contra o céu ensolarado e, observando a ondulação da testa ao queixo, sem nenhum ângulo nem linha decisiva em qualquer lugar, reconheceu como sendo o contorno familiar de Lydie Smallbury. O coração de Batseba encheu-se de gratidão no pensamento de que ela não estava completamente abandonada, e correu. Oh, Lydie! Ela chamou, ou tentou chamar, mas as palavras só se formaram em seus lábios. Nenhum som veio. Ela havia perdido sua voz pela exposição à atmosfera obstruída em todas aquelas horas da noite. Oh, minha senhora, estou tão feliz que a encontrei, disse a moça assim que viu Batseba. Não atravesse, sussurrou Batseba, que tentou em vão dizê-lo alto o suficiente para alcançar os ouvidos de Lydie. Esta, não sabendo, desceu até o pântano, dizendo conforme descia: Deve me aguentar, eu acho. Batseba nunca esqueceu daquela pequena imagem transitória de Lydie cruzando o pântano até ela na luz daquela manhã. Bolhas iridescentes de ar subterrâneo úmido subiam do terreno encharcado ao lado dos pés da criada quando ela pisava, sibilando ao romperem e se expandirem para se juntar ao firmamento vaporoso acima. Lydie não afundou, como Batseba tinha previsto. Ela chegou em segurança do outro lado e olhou para o belo rosto, embora pálido e cansado, de sua jovem patroa. Pobrezinha, disse Lydie com lágrimas nos olhos. Anime-se um pouco, senhora. O que quer que... Não posso falar mais do que um sussurro. Estou sem voz, disse Batseba apressadamente. Creio que o ar úmido daquele buraco a afetou. Lydie, por favor, não me pergunte nada. Quem a mandou aqui? Ninguém. Pensei, quando descobri que você não estava em casa, que algo cruel tivesse acontecido. Imaginei ter ouvido a voz dele tarde na noite passada e, assim, sabendo que algo estava errado. Ele está em casa? Não, saiu pouco antes de mim. Fanny já foi levada? Ainda não. Será em breve, às 9 horas. Não vamos voltar para casa no momento, então. Vamos andar por essa mata? Lydie concordou, sem entender exatamente aquele episódio, e elas caminharam juntas entre as árvores. Mas é melhor entrar, senhora, para comer alguma coisa. Você vai morrer de frio.
Não vou entrar em casa ainda. Talvez nunca mais. Devo pegar algo para comer e mais alguma coisa para colocar sobre sua cabeça, além desse pequeno chale? Se puder, Lide. Lide desapareceu e depois de 20 minutos voltou com uma capa, um chapéu, algumas fatias de pão com manteiga, uma xícara e chá quente numa pequena jarra de porcelana. Fanny já foi? Perguntou Batseba. Não, disse sua companheira, servindo o chá. Batseba enrolou-se, comeu e bebeu moderadamente. Sua voz, então, estava um pouco mais clara e a cor voltou ao seu rosto. Agora vamos caminhar de novo, disse ela. Andaram pela mata por quase 2 horas, Batseba respondendo à tagarelice de Lide com monossílabos, pois em sua mente só havia um assunto e apenas um. Ela interrompeu para dizer: Gostaria de saber se Fanny já foi levada a essa altura. Vou ver. Ela voltou com uma informação de que os homens haviam acabado de retirar o cadáver, que perguntaram por Batseba, que ela havia respondido que a patroa estava doente e não podia ir. Então eles acham que estou no meu quarto? Sim. Lide, em seguida, aventurou-se a acrescentar. Assim que a encontrei, a senhora disse que talvez nunca voltasse para casa outra vez. Não estava falando sério, estava? Não, mudei de ideia. Apenas as mulheres, sem nenhum orgulho, fogem de seus maridos. Há uma situação pior do que a de ser encontrada morta na casa do seu marido por seus maus tratos, que é ser encontrada viva por ter ido para a casa de alguém. Pensei em tudo esta manhã e eu escolhi o meu caminho. Uma esposa fugitiva é um estorvo para todos, um fardo para ela e uma depreciação. Tudo o que forma um sofrimento maior do que ficar em casa, embora isso possa incluir os itens insignificantes de insulto, surra e fome. Lide, se alguma vez você se casar, Deus permita que nunca, e se encontrar numa situação de medo, lembre-se disso, não fuja. Fique no seu território e seja cortada em pedaços. É isso que vou fazer. Oh, madame, não fale assim, disse Lide, pegando sua mão. Posso perguntar que coisa terrível aconteceu entre vocês? Você pode perguntar, mas eu não posso dizer. Em cerca de 10 minutos, elas voltaram para casa por um caminho tortuoso, entrando pela parte de trás. Batseba correu até as escadas de um sótão fora de uso, seguida por sua companheira. Lide, disse ela com o coração mais leve, pois a juventude e a esperança começavam a reafirmar-se. Você deve ser minha confidente para o momento. Alguém deve ser e escolhi você. Bem, esta será minha residência por um tempo. Acenda o fogo, coloque um tapete e me ajude a deixar o local confortável. Depois quero que você e Marian tragam aquele estrado para o quartinho e a cama que lhes pertence, uma mesa e algumas outras coisas. O que devo fazer para passar o tempo longe? Fazer bainha em lenços é muito bom, disse Lide. Oh, não, não. Odeio costurar, sempre odiei. Tricô? Isso também. Pode terminar suas amostras. Só os cravos e os pavões precisam de preenchimento, e então ele poderia ser emoldurado e coberto com vidro e pendurado ao lado do de sua tia, madame. Amostras são antiquados, terrivelmente camponesas. Não, Lide, vou ler. Traga-me alguns livros, não novos. Não tenho ânimo para ler nada novo. Alguns dos antigos de seu tio, minha senhora? Sim, alguns daqueles que arrumamos em caixas. Um brilho fraco de humor passou sobre seu rosto quando disse: Traga A Tragédia da Donzela, de Belmont e Fletcher, e A Noiva de Luto, e deixe-me ver... Pensamentos Noturnos e A Vaidade dos Desejos Humanos. E aquela história do homem negro que assassinou sua esposa Desdémona é sombriamente agradável e serviria perfeitamente agora. Então Lide esteve olhando meus livros sem me dizer, e eu lhe disse que não o fizesse. Como sabe que me serviria?
Não me serviria em nada. Mas se os outros olham... Não, eles não olham. E não vou ler livros sombrios. Por que eu deveria ler livros sombrios? Traga-me O Amor num Vilarejo e A Dama do Moinho e Dr. Syntax e alguns volumes do Spectator. Durante todo aquele dia, Batseba e Lydie ficaram no sótão, num estado de barricada. Uma precaução que se mostrou desnecessária contra Troy, pois ele não apareceu na vizinhança nem as perturbou. Batseba sentou-se à janela até o crepúsculo, por vezes na tentativa de ler, em outros momentos observando cada movimento fora sem muito efeito e ouvindo cada som sem muito interesse. O sol se punha quase vermelho sangue naquela noite e uma nuvem lívida recebia seus raios no leste. Contra este pano de fundo escuro da parte oeste da torre da igreja, a única construção visível do edifício, pelas janelas da casa da fazenda, um rosa distinto e brilhante, era o catavento sobre o cume eriçado de raios. Nas imediações, às 6 horas, os jovens da vila se reuniam, como era seu costume, para um jogo da base dos prisioneiros. O local havia sido consagrado para esta diversão antiga, desde tempos imemoriais. Os velhos troncos formavam convenientemente uma base de frente para o limite do adro da igreja, na frente da qual o terreno foi limpo como um pavimento para os jogadores. Ela podia ver as cabeças marrons e pretas dos jovens rapazes que arremessavam para a direita e para a esquerda as suas camisas com mangas brancas brilhando ao sol, enquanto, ocasionalmente, um grito e uma gargalhada saudável mudavam a quietude do ar da noite. Continuaram a jogar por um quarto de hora ou mais, quando o jogo terminou abruptamente. Os jogadores pularam o muro e desapareceram para o outro lado, por trás de um teixo, que também ficava atrás de uma faia, agora espalhando uma massa de folhas douradas em que os ramos traçavam linhas pretas. Por que os jovens terminaram seu jogo tão de repente? Perguntou Batseba na próxima vez que Lydie entrou no quarto. Acho que foi porque 2 homens acabaram de chegar de Casterbridge e começaram a colocar uma grande lápide esculpida, disse Lydie. Os meninos foram ver quem era. Você sabe? Batseba perguntou. Não, respondeu Lydie. Olá, ouvinte do LiterataCast. Está gostando dessa narração? Que tal então apoiar este projeto? É fácil, basta curtir, compartilhar com seus amigos este episódio ou ainda deixar aqui um comentário para aumentar o engajamento e assim ampliar a divulgação deste trabalho. E se você se sentir confortável em nos apoiar financeiramente, são várias as opções. Você pode nos ajudar através do botão Valeu Demais no YouTube, fazer suas compras na Amazon, quaisquer que sejam, por meio de um dos nossos links de afiliado, que sempre ficam aqui na descrição de cada episódio. O valor da sua compra será o mesmo, mas uma pequena comissão virá para o LiterataCast. Temos também a chave Pix, contato@literatacast.com.br. E agora mais uma novidade. A partir de apenas R$ 3,99, você pode fazer parte do Clube de Membros do YouTube. E além de apoiar esse projeto, terá acesso antecipado à publicação dos episódios, além de também poder sugerir as nossas próximas leituras. Como vocês viram, são várias as possibilidades que você tem de apoiar este canal. Por isso, desde já, conto com a sua ajuda e já te agradeço de coração. E agora, de volta à leitura. Capítulo 45. O romantismo de Troy. Quando a esposa de Troy deixou a casa no meio da noite anterior, seu primeiro ato foi cobrir os mortos. Isto feito, subiu as escadas e, atirando-se na cama vestido como estava, esperou dolorosamente pela manhã. O destino tinha tratado severamente ao longo das últimas 24 horas. Seu dia fora passado de uma forma muito diferente das suas intenções a respeito dele. Há sempre uma inércia a ser superada ao abordar uma nova linha de conduta, não mais em nós mesmos, ao que parece, do que nos eventos fixos
que aparecem como se interligados para permitir que não ocorram novidades no caminho da melhoria. Assegurando 20 libras recebidas de Batseba, adicionou à soma cada centavo que conseguiu reunir por conta própria, que eram 7 libras e 10. Com este dinheiro, 27 libras e 10 no total, partiu apressadamente pelo portão naquela manhã para honrar seu compromisso com Fanny e Robin. Ao chegar em Casterbridge, deixou o cavalo e a carroça numa hospedaria e 5 minutos antes das 10, voltou para a ponte na parte mais baixa da cidade e sentou-se sobre a balaustrada. Os relógios marcavam 1 hora, mas Fanny não apareceu. Na verdade, naquele momento, ela estava sendo vestida em sua mortalha por 2 assistentes no abrigo, as primeiras e as últimas criadas que a criatura gentil nunca teve a honra de ter. Passaram-se 15 minutos, depois meia hora. Uma onda de lembrança abateu-se sobre Troy enquanto esperava. Aquela era a 2ª vez que ela quebrava um compromisso sério com ele. Na raiva, prometeu que seria o último, e às 11 horas, quando havia se estendido e observado a pedra da ponte até que conhecesse cada líquen sobre ela e ouvido o tilintar das ondulações por baixo até que o aborrecessem, saltou de onde estava sentado, foi até a hospedaria para pegar seu veículo e, com um humor amargo de indiferença a respeito do passado e imprudência sobre o futuro, foi para as corridas de Budmouth. Chegou à pista de corrida às 2 horas e permaneceu lá, ou na cidade, até às 9. Mas a imagem de Fanny, como lhe tinha aparecido nas sombras escuras de sábado à noite, voltaram à sua mente, seguidas pelas injúrias de Batseba. Jurou que não apostaria e cumpriu seu voto, pois, ao deixar a cidade às 9 horas da noite, seu dinheiro havia diminuído em apenas alguns shillings. Cavalgou lentamente para casa e, pela primeira vez, foi atingido com um pensamento de que Fanny estivesse realmente impedida por alguma doença de manter sua promessa. Ela não poderia ter cometido nenhum erro desta vez. Lamentou que não tivesse permanecido em Casterbridge e feito perguntas. Chegando em casa, calmamente desatrelou o cavalo e entrou, como vimos, para o terrível choque que o aguardava. Assim que havia luz o suficiente para distinguir objetos, Troy levantou-se da cama e, num clima de absoluta indiferença para com o paradeiro de Batseba, quase inconsciente de sua existência, desceu as escadas e saiu da casa pela porta dos fundos. Sua caminhada foi em direção ao cemitério, onde entrou e procurou ao redor até que encontrou uma sepultura recém-escavada e desocupada, o túmulo escavado no dia anterior para Fanny. Marcando sua posição, saiu apressado para Casterbridge, apenas parando e pensando por um tempo sobre a colina em que vira Fanny viva pela última vez. Ao chegar à cidade, Troy desceu numa rua lateral e entrou num par de portas, debaixo de uma placa com os dizeres Lester Trabalhos em Pedra e Mármore. Dentro, encontravam-se pedras de todos os tamanhos e modelos, inscritas como que sagradas para a memória de pessoas não identificadas que ainda não tinham morrido. Troy estava tão diferente de si mesmo na aparência, nas palavras e ações, que a falta de semelhança era perceptível até mesmo para sua própria consciência. Seu modo de envolver-se neste negócio de compra de um túmulo era o de um homem absolutamente inexperiente. Não conseguia considerar, calcular ou economizar. Desejava alguma coisa com insistência e a obteve como uma criança na escola. «Eu quero um bom túmulo», disse ele ao homem que estava num pequeno escritório no quintal. «Quero o melhor que puder me dar por 27 libras. Era todo o dinheiro que possuía. «Essa soma inclui tudo?» «Tudo. Entalhar o nome, o transporte para Alderbury e a colocação. E quero agora, de uma vez.» «Não podemos fazer nada de especial para esta semana. Preciso disso agora. Se quiser um destes em estoque, pode ficar pronto imediatamente.» «Muito bem», disse Troy impaciente. «Vamos ver o que você tem.» «O melhor que tenho no estoque é este aqui.»
disse o cortador de pedras, entrando num galpão. Aqui está uma lápide de mármore, lindamente ornamentada, com ramos de flores e medalhões debaixo dos dizeres. Aqui está a pedra para o pé da sepultura, seguindo o mesmo padrão, e aqui a cimalha para fechar o túmulo. Apenas o polimento do conjunto me custou 11 libras. As lajes são as melhores do tipo e posso garantir que resistem à chuva e à geada por 100 anos sem voar. Quanto? Bem, posso adicionar o nome e colocá-la em Waterbury pela soma que você mencionou. Faça para hoje e vou pagar em dinheiro, agora. O homem concordou, imaginando em que estado de espírito um visitante não usava uma peça de luto. Troy, em seguida, escreveu as palavras que formariam a inscrição, pagou a conta e foi embora. À tarde voltou novamente e descobriu que a inscrição estava quase pronta. Esperou no pátio até que o túmulo estivesse embalado e viu ser colocado no carrinho e pegar o caminho de Waterbury, dando as indicações para os 2 homens que o acompanhavam para consultar o sacristão sobre o túmulo da pessoa mencionada na inscrição. Estava bem escuro quando Troy saiu de Casterbridge. Carregava uma cesta muito pesada no braço, com a qual caminhou com tristeza ao longo da estrada, descansando ocasionalmente em pontes e portões, sobre os quais ele depositava sua carga por um tempo. No meio do caminho, em sua viagem, encontrou, retornando na escuridão, os homens e a carroça que havia transportado o túmulo. Apenas perguntou se o trabalho havia sido feito, e ao ser assegurado que sim, continuou sua caminhada. Troy entrou no adro de Waterbury por volta das 10 horas e foi imediatamente para o canto onde havia marcado a sepultura vazia no início da manhã. Ficava do lado obscuro da torre, protegido da visão dos transeuntes ao longo da estrada na maior parte, um local que até recentemente era deixado para pilhas de pedras e arbustos de amieiro, mas que agora estava limpo e próprio para enterros, pela razão do preenchimento rápido do chão em outro lugar. Ali estava o túmulo, como os homens tinham colocado, a borda branca como neve e bem torneada, consistindo a parte de cima de pedra e o pé coberto por um trabalho de mármore que os unia. No meio ficava a terra, adequada para as plantas. Troy depositou sua cesta ao lado do túmulo e desapareceu por alguns minutos. Quando voltou, trazia uma pá e uma lamparina, cuja luz ele passou por alguns momentos sobre o mármore enquanto lia a inscrição. Pendurou a lamparina no menor ramo de teixo e tirou de sua cesta flores de diversas variedades. Havia maços de galantos, jacintos e bulbos de açafrão, violetas e margaridas dobradas, que floresceriam no início da primavera, cravos diversos, rosas, lírios e miosotes, despedida de verão, medo açafrão e muitas outras para as épocas posteriores do ano. Troy colocou-as sobre a grama e, com um semblante impassível, pôs-se a plantá-las. Os galantos foram dispostos numa linha na parte externa da cimalha e o restante dentro do recinto da sepultura. O açafrão e os jacintos cresceriam em fileiras. Colocou algumas das flores do verão sobre a cabeça e os pés, os lírios e os miosótios sobre o coração dela. O restante fora disperso nos espaços entre estes. Troy, em sua prostração naquele momento, não tinha percepção de que a futilidade dessas obras românticas, ditadas por uma reação arrependida da indiferença anterior, continha elementos do absurdo. Derivando suas idiosincrasias de ambos os lados do canal, mostrou em tais momentos como o presente, a falta de elasticidade dos ingleses, juntamente com a cegueira para a linha onde o sentimento beira a pieguice, característica dos franceses. A noite estava nublada, abafada, muito escura, e os raios da lamparina de Troy nos 2 teixos produziam uma iluminação estranha, que parecia piscar até o teto negro da nuvem acima. Sentiu uma grande gota de chuva sobre a palma de sua mão, e logo veio outra, e entrou num dos buracos da lamparina e a vela estalou e se apagou. Troy estava cansado, e não sendo muito longe da meia-noite, com a chuva ameaçando aumentar, resolveu deixar os últimos retoques de seu trabalho
para quando o dia amanhecesse. Tateou ao longo da parede e sobre as sepulturas no escuro, até que se encontrou ao norte. Aqui entrou no alpendre e, encostando-se sobre o banco do lado de dentro, adormeceu. Capítulo 46. A Gárgula, suas ações. A torre da igreja de Waterbury era uma construção quadrada do século XI, tendo 2 gárgulas de pedra em cada uma das 4 faces de seu parapeito. Destas 8 protuberâncias esculpidas, apenas 2 continuavam a servir o propósito de sua construção, escoar a água levada para dentro do telhado. Uma boca em cada lado tinha sido fechada por antigos guardiões da igreja, como supérfluas, e as outras 2 estavam quebradas e entupidas, uma questão sem muita importância para o bem-estar da torre, pois as 2 bocas que ainda permaneciam abertas e ativas eram suficientes para fazer todo o trabalho. Por vezes, argumentou-se que não existia um critério mais verdadeiro da vitalidade de qualquer era da arte do que o poder dos grandes mestres da época do grotesco, e certamente, no caso da arte gótica, a proposição é indiscutível. Waterbury Tower era um exemplo do início do uso de um parapeito ornamental na paróquia como distinção de catedrais, e as gárgulas, que eram os correlativos necessários de um parapeito, eram excepcionalmente proeminentes, do corte mais ousado que a mão pudesse dar forma e do desenho mais original que um cérebro humano pudesse conceber. Havia, por assim dizer, a simetria em sua distorção, que é uma característica menos britânica do que os grotescos continentais do período. Todas as 8 eram diferentes umas das outras. Um observador se convenceria de que nada na Terra poderia ser mais hediondo do que aquelas que ele viu no lado norte, até que desse a volta para o sul. Dos 2, sobre este último lado, apenas aquela no canto do sudeste dizia respeito à história. Era humana demais para ser chamada de dragão, travessa demais para ser como um homem, animalesca demais para ser como um demônio, e menos que um pássaro para ser chamada de grifo. Esta entidade de pedra horrível era formada como se coberta com uma pele enrugada. Tinha orelhas curtas e eretas, olhos que saltavam de seus buracos. Suas mãos e dedos estavam agarrando os cantos de sua boca, que assim pareciam puxá-las abertas para dar passagem livre à água que vomitavam. A linha inferior de dentes estava muito desgastada pela água, embora a superior ainda permanecesse. Aqui e ali, projetando um par de pés da parede, contra a qual descansavam como num apoio, a criatura ria por 400 anos para a paisagem circundante, sem voz no tempo seco e com murmúrios e bufos no tempo das chuvas. Troy dormiu na varanda, e a chuva aumentou do lado de fora. As gárgulas cuspiam. No devido tempo, um pequeno riacho começou a gotejar através dos 70 pés de espaço aéreo entre a boca e a terra, nos quais as gotas golpeavam como tiros em sua velocidade acelerada. A corrente engrossou em substância e aumentou de potência, jorrando mais e mais do lado da torre. Quando a chuva caiu numa torrente constante e incessante, o fluxo desceu pesadamente. Seguimos seu curso até o chão neste ponto do tempo. O fim da parábola líquida veio para a frente da parede, avançando ao longo dos moldes do pedestral, sobre um amontoado de pedras ao longo da borda de mármore para o meio da sepultura de Fanny Robin. A força da corrente foi, até muito recentemente, recebida sobre algumas pedras soltas espalhadas, que serviam como um escudo para o solo superficial. Durante o verão, tinham sido apagadas do solo e agora não havia nada para resistir à queda além da terra nua. Durante vários anos, o fluxo não jorrava tão longe da torre de como naquela noite, e tal contingência havia sido negligenciada. Às vezes, aquele canto obscuro não recebia nenhum habitante pelo espaço de 2 ou 3 anos, e depois era utilizado por um mendigo, um caçador ou outro pecador de pecados indignos.
A torrente persistente das mandíbulas da gárgula dirigiu toda a sua vingança para a sepultura. Os ricos moldes marrom amarelados foram revirados e borbulhavam como chocolate. A água se acumulou e desceu mais profundamente, e o barulho da poça formada espalhou-se à noite como o principal entre outros ruídos criados pela chuva abundante. As flores, tão cuidadosamente plantadas pelo amante arrependido de Fanny, começaram a se mover e se contorcer em sua cama. As violetas de inverno viraram-se lentamente de cabeça para baixo e tornaram-se um mero tapete de lama. Logo, o galanto e outros bulbos dançavam na massa borbulhante como ingredientes num caldeirão. Plantas das espécies tufadas se soltaram, subiram à superfície e flutuaram. Troy não acordou do seu sono desconfortável até que já era dia. Por não estar numa cama por 2 noites, sentia os ombros rígidos, os pés fracos e a cabeça pesada. Lembrou-se de sua posição. Levantou-se, tremeu, pegou a pá e saiu novamente. A chuva tinha quase parado, e o sol brilhava através das folhas verdes, marrons e amarelas, agora brilhantes e envernizadas pelos pingos de chuva, com o brilho de efeitos semelhantes aos das paisagens de Ruisdael e Robema, cheio de todas aquelas belezas infinitas que surgem da união de água e corantes com luzes fortes. O ar estava tão transparente pela forte chuva que os tons de outono à meia distância eram tão ricos como os mais próximos, e os campos remotos interceptados pelo ângulo da torre pareciam no mesmo plano que a própria torre. Entrou pelo caminho de cascalho que o levaria atrás da torre. O caminho, em vez de estar rochoso como na noite anterior, estava coberto com uma fina camada de lama. Num lugar no caminho, viu um tufo de raízes fibrosas, lavadas e brancas como um feixe de tendões. Apanhou-as, pois certamente não poderiam ser de uma das prímulas que ele havia plantado. Viu um bulbo, outro e mais outro, à medida que avançava. Não havia qualquer dúvida de que eram os açafrões. Com ar de perplexidade, Troy virou a esquina e depois viu o estrago que a água tinha feito. A poça, em cima da sepultura, tinha sido absorvida pelo chão e em seu lugar ficou um buraco. A terra remexida foi lavada sobre a grama e pelo caminho, sob o disfarce de lama marrom que ele já tinha visto, viu a lápide de mármore com as mesmas manchas. Quase todas as flores foram lavadas para fora da terra e estavam com as raízes para cima nos pontos onde tinham sido carregadas pela corrente. A testa de Troy contraiu-se fortemente. Cerrou os dentes e seus lábios comprimidos mexiam-se como em grande dor. Este acidente singular, por uma confluência estranha de emoções, foi sentido como a pontada mais afiada de todas. O rosto de Troy era muito expressivo, e qualquer observador que o visse dificilmente acreditaria que aquele era um homem que ria, cantava e derramava declarações de amor no ouvido de uma mulher. Amaldiçoar sua infelicidade foi seu primeiro impulso, mas, mesmo que mostrasse o início de uma rebelião, cuja ausência era necessariamente antecedente à existência da tristeza mórbida que o pressionava, ele se conteve. Mas aquela visão, vinda daquela maneira, sobreposta ao outro cenário escuro dos dias anteriores, formavam uma espécie de clímax a todo o panorama, e foi mais do que ele pôde suportar. Audacioso por natureza, Troy tinha um poder de iludir a dor simplesmente adiando-a. Poderia adiar a consideração de qualquer espectro particular até que aquilo se tornasse velho e amenizado pelo tempo. O plantio das flores sobre o túmulo de Fanny tinha sido, talvez, nada mais que uma espécie de subterfúgio da dor inicial, e agora, contudo, era como se sua intenção fosse conhecida e contornada. Quase pela primeira vez em sua vida, Troy, enquanto estava perto do túmulo desmantelado, desejou ser outro homem. Sentia à sua maneira transitória, centenas de vezes, que não podia invejar a condição de outras pessoas,
pois a posse dessa condição exigiria uma personalidade diferente, quando não desejar outra senão a sua própria. Não se importava com as peculiaridades de seu nascimento, as vicissitudes da sua vida, a incerteza meteórica de tudo o que era relacionado a ele, porque pertenciam ao herói de sua história, sem as quais não teria havido nenhuma história para ele. Era do tipo de pessoa que não se importava, afinal, as coisas se acertavam numa data adequada e daria tudo certo. Bem, naquela manhã, a ilusão completou seu desaparecimento e, por assim dizer, de repente, Troy odiava a si mesmo. A surpresa era provavelmente mais aparente do que real. Como um recife de coral, a superfície do oceano, que não é mais para o horizonte do que se nunca tivesse se iniciado. Levantou-se e meditou. Um homem desesperado. Para onde devia ir? Aquele que é maldito, que seja maldito. Foi o anátema implacável escrito neste esforço destruído de sua solicitude recém-nascida. Um homem que desperdiçou sua força primária viajando numa direção não tem muito espírito para reverter seu curso. Troy tinha, desde o dia anterior, invertido o seu com fraqueza, mas a menor oposição o tinha desanimado. Mudar teria sido extremamente difícil, sob o maior incentivo providencial, mas, para encontrar a providência, longe de ajudá-lo no novo curso ou mostrar qualquer desejo que ele pudesse adotar, na verdade, zombara de seu primeiro tremor e da sua tentativa. Era mais do que a sua natureza podia suportar. Ele lentamente retirou-se da sepultura. Não tentou preencher o buraco, substituir as flores ou fazer qualquer outra coisa. Simplesmente baixou as cartas e abjurou seu jogo para sempre. Saindo do adro silenciosamente e sem ser observado, pois nenhum dos moradores ainda tinha se levantado, passou alguns campos na parte de trás e emergiu, quase que secretamente, na estrada. Pouco depois, havia deixado a vila. Enquanto isso, Batseba permanecia como prisioneira voluntária no sótão. A porta ficava trancada, exceto durante as entradas e saídas de Lide, para quem uma cama fora trazida numa pequena sala adjacente. A luz da lamparina de Troy, no adro da igreja, foi notada, na volta das 10 horas pela criada, que casualmente olhou pela janela naquela direção enquanto levava a ceia e chamou a atenção de Batseba sobre isso. Elas olharam curiosamente para o fenômeno por um tempo, até que Lide foi mandada para a cama. Batseba não dormiu muito bem naquela noite. Quando sua atendente estava inconsciente e respirando calmamente na sala ao lado, a dona da casa ainda estava olhando para fora da janela, para o brilho fraco se espalhando entre as árvores. Não um brilho constante, mas piscando como uma luz costeira giratória, embora este aspecto não sugerisse que uma pessoa estivesse indo e voltando na frente dela. Batseba sentou-se ali, até que começou a chover e a luz desapareceu. Quando foi se deitar sem descanso em sua cama e reencenar na mente cansada a cena sinistra da noite anterior. Quase antes que o primeiro sinal fraco do amanhecer aparecesse, ela levantou-se novamente e abriu a janela para respirar o novo ar da manhã, com as vidraças molhadas pelas lágrimas trêmulas deixadas pela chuva da noite, cada uma cercada por um brilho pálido com cores de prímula em raios através de uma nuvem baixa no céu que despertava. Das árvores vinha o som do gotejamento constante das folhas, que flutuavam debaixo delas, e da direção da igreja ela pôde ouvir outro ruído peculiar, e não intermitente como o resto, o borbulhar da água que caía numa poça. Lide bateu às 8 horas, e Batseba destrancou a porta. Que chuva forte tivemos durante a noite, minha senhora, comentou Lide quando suas perguntas sobre o desjejum tinham sido feitas. Sim, muito forte. Você ouviu o barulho estranho no cemitério? Ouvi um barulho estranho. Acho que deve ter sido a água das bicas da torre. Bem, isso é o que o pastor disse, senhora. Ele foi ver. Oh, Gabriel esteve aqui esta manhã? Apenas de passagem, como sempre fazia, que eu achei que havia parado recentemente. Mas as bicas da torre
Costumavam respingar nas pedras, e estamos intrigados, pois este era como a ebulição de uma panela. Não sendo capaz de ler, pensar ou trabalhar, Batseba pediu que Lide ficasse e tomasse o de jejum com ela. A língua da mulher mais infantil ainda rondava os acontecimentos recentes. Vai à igreja, madame? Perguntou ela. Não que eu saiba, respondeu Batseba. Achei que gostaria de ver onde colocaram Fanny. As árvores escondem um lugar da sua janela. Batseba tinha todos os tipos de temores sobre o encontro de seu marido. Mr. Troy esteve em casa esta noite? Perguntou ela. Não, senhora. Acho que foi para Budmouth. Budmouth. O som da palavra trazia consigo uma perspectiva muito diminuída dele e de suas obras. Havia um intervalo de 13 milhas entre eles. Ela odiava perguntar a Lide sobre os passos de seu marido e, de fato, até então, se esforçou para não fazê-lo. Mas agora, toda a casa sabia que ocorrera algum desentendimento terrível entre eles e era inútil tentar disfarçar. Batseba havia alcançado um estágio em que as pessoas deixam de ter qualquer relação sensibilizada para a opinião pública. O que a faz pensar que ele foi para lá? Indagou ela. Leibontol o viu na estrada de Budmouth esta manhã antes do de jejum. Batseba estava momentaneamente aliviada daquele peso impertinente das últimas 24 horas, o qual apagou a vitalidade da juventude nela sem substituir a filosofia dos anos mais maduros, e ela resolveu sair e andar um pouco. Então, quando terminou o de jejum, colocou seu chapéu e dirigiu-se à igreja. Eram 9 horas, e como os homens voltavam a trabalhar depois de sua primeira refeição, não encontraria muitos deles na estrada. Sabendo que Fanny fora colocada na parte do cemitério para os rejeitados, chamado na paróquia atrás da igreja, que era invisível da estrada, era impossível resistir ao impulso de entrar e olhar um lugar de sentimentos sem nome, que ao mesmo tempo temia ver. Era incapaz de superar a impressão de que alguma conexão existisse entre sua rival e a luz entre as árvores. Batseba contornou o botarel e viu o buraco e o túmulo, a sua superfície delicadamente enrugada com espirros e manchas, assim como Troy tinha visto e ido embora 2 horas mais cedo. Do outro lado da cena estava Gabriel. Seus olhos também estavam fixos no túmulo, e como sua chegada foi silenciosa, não chamou a atenção dela. Batseba não percebeu imediatamente que a grande tumba e a sepultura danificada eram de Fanny, e procurou em ambos os lados e ao redor por algum monte humilde, coberto de terra como de costume. Então seu olhar seguiu o de Oak, e ela leu as palavras das inscrições. Erguido por Francis Troy, em memória da amada Fanny Robin. Oak a viu, e seu primeiro ato foi olhar intrigado e descobrir como ela tomou conhecimento da autoria da obra, que para ele próprio causou espanto considerável. Mas tais descobertas não a afetaram muito. Convulsões emocionais pareciam ter se tornado comuns à sua história. Ela deu-lhe bom dia e pediu-lhe para preencher o buraco com a pá que estava ali. Enquanto Oak fazia o que ela pediu, Batseba recolheu as flores e começou a plantá-las, com que a manipulação solidária de raízes e folhas, que é tão visível na jardinagem de uma mulher, cujas flores pareciam compreender e prosperar. Ela pediu a Oak para chamar os guardiões da igreja para consertar a bica, na boca da gárgula que pendia aberta para baixo, em cima deles, para que assim o fluxo fosse direcionado para outro lado e uma repetição do acidente fosse evitada. Finalmente, com a magnanimidade supérflua de uma mulher, cujos instintos mais estreitos traziam-lhe amargura em vez de amor, limpou as manchas de lama do túmulo, como se apreciasse todas as palavras ali escritas, e voltou para casa. Capítulo 47. Aventuras à beira-mar. Troy vagou em direção ao sul. Uma sensação complexa,
composta pelo desgosto, com a monotonia tediosa da vida de um fazendeiro, imagens sombrias daquela que estava no adro da igreja, remorso e uma aversão geral do convívio com sua esposa, o levaram a procurar uma casa em qualquer lugar na terra, exceto em Waterbury. Os acessórios tristes do fim de Fanny confrontaram-no como vívidas imagens que ameaçavam ser indeléveis e tornaram a vida na casa de Batseba intolerável. Às 3 da tarde, encontrava-se no sopé de uma encosta, de mais de 1 milha de comprimento, que corria para o cume de uma cadeia de montanhas, em paralelo com a costa, e que formava uma barreira monótona entre a bacia cultivada do interior e a paisagem selvagem da costa. Até a colina se estendia uma estrada quase reta e perfeitamente branca. Os 2 lados se aproximavam um do outro num afunilamento gradual, até que encontravam o céu no topo a cerca de 2 milhas. Ao longo do comprimento deste plano, estreito e inclinado, nenhum sinal de vida era visível naquela tarde radiante. Troy caminhou com dificuldade até a estrada com um langor e uma depressão maiores do que quaisquer que já tivesse experimentado muito tempo antes. O ar estava quente e abafado, e o topo parecia recuar conforme ele se aproximava. Alcançou por fim o cume, e uma grande e nova perspectiva espalhou-se sobre ele com um efeito quase como o do Pacífico sobre o olhar de Balboa, o explorador. O imenso mar duro, marcado apenas por linhas tênues, tinha uma aparência de ser entalhado num grau não profundo o suficiente para perturbar a sua uniformidade geral, esticando-se por toda a largura à sua frente. Para a direita, onde perto da cidade e do porto de Bournemouth, o sol se eriçava sobre ele e bania toda a cor para substituir em seu lugar um brilho oleoso e claro. Nada se movia no céu, terra ou mar, exceto um babado de espuma branca como leite ao longo dos ângulos mais próximos da costa, poções que lambiam as pedras contíguas como línguas. Ele desceu e chegou a uma pequena bacia de mar fechada pelos penhascos. A natureza de Troy refrescou-se dentro dele. Pensou em descansar e banhar-se ali antes de ir mais longe. Despiu-se e mergulhou. Dentro da enseada, a água era desinteressante para um nadador, por ser calma como um lago. Para sentir um pouco das ondas do oceano, Troy nadou entre 2 esporões salientes de rochas que formavam os pilares de Hércules naquele Mediterrâneo em miniatura. Infelizmente para Troy, uma corrente que ele desconhecia existia ali fora, a qual, sem importância para as embarcações, era estranha para um nadador que fosse tomado de surpresa. Encontrou-se levado para a esquerda e depois de volta numa rusga para o mar. Recordou-se então do lugar e sua característica sinistra. Muitos banhistas tinham ali orado por uma morte sem afogamento de tempos em tempos e, como Gonzalo, também não tiveram resposta. Troy, portanto, começou a considerar a possibilidade de ser adicionado ao número. Nenhum barco de qualquer tipo era visto no momento, mas ao longe Bournemouth esticava-se sobre o mar, como se discretamente considerasse seus esforços, e ao lado da cidade o porto mostrava sua posição por uma malha turva de cordas e mastros. Depois de quase esgotar-se na tentativa de voltar para a entrada da enseada, na sua fraqueza, nadando várias polegadas mais fundo do que era seu hábito, mantendo a respiração inteiramente por suas narinas, virando de costas 1 dúzia de vezes, nadando em borboleta e assim por diante, Troy resolveu, como um último recurso, pisar a água a uma ligeira inclinação e assim se esforçar para alcançar a costa em qualquer ponto, meramente dando a si mesmo um impulso suave para dentro, enquanto continuava na direção geral da maré. Aquele processo, necessariamente lento, não era tão difícil, e embora não houvesse escolha de um local de desembarque, os objetos da costa passavam por ele numa procissão triste e lenta. Ele, perceptivelmente, se aproximou da extremidade de uma faixa de terra, ainda mais para a direita, agora bem definida contra a parte ensolarada do horizonte.
Enquanto os olhos do nadador estavam fixos na faixa, como seu único meio de salvação deste lado do desconhecido, um objeto em movimento quebrou o contorno da extremidade e imediatamente o barco de um navio apareceu lotado com vários marinheiros jovens com seus arcos em direção ao mar. Todo o vigor de Troy espasmodicamente reviveu para prolongar a luta ainda mais um pouco. Nadando com o braço direito, ergueu o esquerdo para chamar-lhes, espirrando água sobre as ondas e gritando com toda a força. Pela posição do sol poente, sua forma branca era nitidamente visível sobre o seio, agora de tons profundos do mar para o leste do barco, e os homens finalmente o viram. Usando seus remos e movendo o barco, partiram em direção a ele com determinação, e 5 ou 6 minutos do momento em que foram chamados, 2 dos marinheiros arrastaram-no para a popa. Eles faziam parte da tripulação de um brig e vinham para a terra em busca de areia. Emprestando-lhe algumas peças de roupa que puderam reunir entre eles, como uma leve proteção contra o ar que esfriava rapidamente, concordaram em deixá-lo em terra pela manhã e sem mais delongas, pois estava ficando tarde, e voltaram para a enseada onde sua embarcação estava. E então a noite caiu lentamente sobre os níveis de largura encharcados à frente, e numa curta distância deles, onde o litoral fazia uma curva, formaram uma longa fita de sombra no horizonte. Uma série de pontos de luz amarela começou a existir, denotando o local como sendo Budmouth, onde as luzes estavam sendo acesas ao longo do desfile. O estalar de seus remos era o único som de qualquer distinção sobre o mar, e, como eles trabalhavam em meio aos tons de espessamento, as luzes tornaram-se maiores, cada uma aparecendo para enviar uma espada flamejante profundamente nas ondas diante dele, até que surgiu, entre outras formas escuras do tipo, a forma do navio ao qual pertenciam. Capítulo 48. Dúvidas surgem, dúvidas permanecem. Batseba rapidamente acostumou-se à ausência do marido com uma ligeira sensação de surpresa e uma célere sensação de alívio. No entanto, nenhuma das sensações aumentou a qualquer momento muito acima do nível comumente designado como indiferença. Ela pertencia a ele. As certezas dessa posição eram tão bem definidas e as probabilidades razoáveis de sua situação tão limitada que não se podia especular sobre contingências. Sem tomar mais nenhum interesse em si mesma, como uma mulher esplêndida, adquiriu os sentimentos indiferentes de um estranho, ao contemplar seu destino provável como uma infelicidade singular, pois Batseba colocou a si e seu futuro em cores que nenhuma realidade podia distinguir da escuridão. Seu orgulho vigoroso, original da juventude, adoecera, e com ele diminuíram todas as suas expectativas sobre os próximos anos, uma vez que a expectativa reconhecia uma alternativa melhor e uma pior, e Batseba, contudo, decidira que as alternativas em qualquer escala notável haviam acabado para ela. Mais cedo ou mais tarde, mas não muito tarde, o marido estaria em casa novamente, e então os dias de seu arrendamento da Upper Farm estariam contados. Não foi originalmente mostrado pelo agente nenhuma desconfiança sobre a propriedade de posse de Batseba como sucessora de James Everdene, pelo motivo de seu sexo, sua juventude e sua beleza, mas a natureza peculiar da vontade de seu tio, seu próprio testemunho frequente antes de sua morte, era que o tio havia exigido, em cláusula, que a herdeira deveria manter sua inteligência à frente dos trabalhos nas terras, perseguir esse objetivo e ter disposição vigorosa para cuidar dos numerosos rebanhos e manadas que, de repente, chegaram às mãos de Batseba antes que as negociações estivessem concluídas. O agente havia tido confiança nos poderes dela, mas, após o seu casamento com Troy, novas objeções foram levantadas. Ela tinha muitas dúvidas recentes sobre quais efeitos jurídicos de seu casamento
seriam levados em conta em sua atual posição. Nenhum aviso tinha sido dado quanto à mudança de seu nome e apenas um ponto era claro, que no caso de sua própria incapacidade ou do marido para atender às exigências do agente no próximo encontro para tratar da documentação da fazenda, em janeiro, pouca consideração seria mostrada e pouca seria merecida. Uma vez fora da fazenda, a aproximação da pobreza seria certa. Assim, Batseba teve a percepção de que seus propósitos foram quebrados e percebeu claramente que seu erro tinha sido fatal. Aceitou, portanto, sua posição e esperou com frieza pelo final. No primeiro sábado após a partida de Troy, ela foi para Casterbridge sozinha, uma viagem que não fazia desde antes de seu casamento. Naquele sábado, Batseba estava passando lentamente a pé pela multidão de homens de negócios rurais, reunidos, como de costume, à frente da casa de mercado, quando um homem, que aparentemente a tinha seguido, disse algumas palavras para o outro à esquerda dela. Os ouvidos de Batseba eram ansiosos quanto os de qualquer animal selvagem, e ela ouviu claramente o que o orador disse, apesar de estar de costas para ele. Estou procurando por Miss Troy. É aquela? Sim, creio que seja aquela jovem senhora, respondeu a pessoa abordada. Tenho notícias difíceis para dar a ela. Seu marido se afogou. Como se dotada com espírito de profecia, Batseba disse ofegante. Não, não é verdade. Não pode ser verdade. Então não disse nem ouviu mais nada. O gelo do autocontrole que recentemente a cobrira estava quebrado, e as correntes romperam-se novamente a oprimi-la. A escuridão cobriu seus olhos e ela caiu. Mas não no chão. Um homem sombrio, que estava observando-a sob o pórtico de troca de trigo, passou rapidamente para seu lado no momento da sua exclamação e pegou-a em seus braços. — O que foi? Perguntou Boldwood, olhando para o portador das grandes novidades ao ampará-la. Seu marido morreu afogado esta semana, ao banhar-se em Luind Cove. Um oficial da guarda costeira encontrou suas roupas e as levou para Bournemouth ontem. Então um fogo estranho iluminou os olhos de Boldwood, e seu rosto corou com a emoção reprimida de um pensamento indizível. Todos os olhares estavam centralizados sobre ele e a inconsciente Batseba. Ele ergueu o corpo do chão e alisou as dobras de seu vestido, como uma criança faria com um pássaro abatido pela tempestade, arrumaria suas penas eriçadas e carregou-a ao longo da calçada ao King Arms Inn. Ali passou com ela sob o arco de uma sala privada e quando depositou, tão relutante, a preciosa carga em cima de um sofá, Batseba abriu os olhos. Lembrando-se de tudo o que havia ocorrido, murmurou. Quero ir para casa. Boldwood saiu da sala. Ele parou por um momento na passagem para recuperar seus sentidos. A experiência foi demais para que sua consciência acompanhasse, e agora que ele compreendera, havia perdido-a novamente. Por poucos momentos celestiais e dourados, ela estivera em seus braços. O que importava se ela não sabia disso? Esteve perto de seu peito e ele perto dela. Avançou novamente e, mandando uma mulher até ela, saiu para verificar todos os fatos do caso. Estes pareciam estar limitados ao que ele já tinha ouvido. Ordenou então que seu cavalo fosse colocado no veículo e, quando tudo estava pronto, voltou para informá-la. Descobriu que, embora ainda pálida e doente, havia mandado chamar o homem de Bournemouth que trouxe a notícia e ouviu dele tudo o que havia para saber. Como mal tinha condições de voltar para casa como viera à cidade, Boldwood, com toda a delicadeza de modos e sentimentos, ofereceu-se para arranjar-lhe um condutor ou para usar um lugar em sua carruagem, que era mais confortável do que o seu próprio transporte. Batseba gentilmente recusou as propostas e o fazendeiro partiu imediatamente. Cerca de meia hora mais tarde, ela se recuperou com esforço e tomou seu assento e as rédeas, como de costume, como se nada tivesse acontecido. Saiu da cidade por uma rua tortuosa na parte de trás e dirigiu lentamente,
inconsciente da estrada e da paisagem. As primeiras sombras da noite mostravam-se quando Batseba chegou em casa, onde silenciosamente, pousando e deixando o cavalo nas mãos do menino, foi diretamente para o andar de cima. Lide a encontrou no patamar. A notícia havia precedido Batseba em Waterbury por meia hora, e Lide olhava interrogativamente para o rosto de sua patroa. Batseba não tinha nada a dizer. Entrou em seu quarto e sentou-se perto da janela, pensando até que a noite a envolveu e somente as linhas extremas de sua silhueta eram visíveis. Alguém veio até a porta e bateu. Alguém a abriu. Bem, o que foi, Lide? Perguntou ela. Eu estava pensando que deve haver algo para você usar, disse Lide hesitante. O que você quer dizer? Luto? Não, insistiu Batseba apressadamente. Mas acho que deve haver algo a ser feito pelo pobre. Não no momento, eu acho. Não é necessário. Por que não, senhora? Porque ele ainda está vivo. Como sabe disso? Surpreendeu-se Lide. Eu não sei. Mas não seria diferente se eu não tivesse ouvido Lide. Ou eu não sei como é, mas a morte seria diferente de como... Estou perfeitamente convencida de que ele ainda está vivo. Batseba permaneceu firme na presente opinião até segunda-feira, quando duas circunstâncias associadas a abalaram. A primeira foi um pequeno parágrafo no jornal local, que além de fazer por uma sistematização evidente e formidável de presumir a morte de Troy por afogamento, continha o testemunho importante de um jovem, certo Mr. Barker, médico de Budmouth, que falou de ser uma testemunha ocular do acidente em uma carta ao editor. Nisso, ele afirmou que estava passando sobre o penhasco, no lado mais remoto da enseada, quando o sol estava se pondo. Naquele momento, viu um banhista sendo arrastado na corrente para fora da entrada da enseada e imaginou imediatamente que havia apenas uma pequena chance para ele, a menos que possuísse poderes musculares incomuns. Flutuou para trás de uma projeção da costa e Mr. Barker seguiu ao longo da costa na mesma direção. Entretanto, pelo tempo que poderia alcançar uma altitude suficientemente grande para ter uma vista do mar além, chegou o crepúsculo e nada mais pôde ser visto. A outra circunstância foi a chegada de suas roupas, quando foi necessário que ela as examinasse e identificasse, embora isso houvesse sido feito muito antes por aqueles que inspecionaram as cartas em seus bolsos. Era tão evidente para ela, no meio de sua agitação, que Troy havia se despido na plena convicção de vestir-se de novo, quase imediatamente, que a noção de qualquer coisa, menos a morte, poderia tê-lo impedido de que aquela diversão era perversa. Então Batseba disse a si mesma que os outros estavam seguros em sua opinião. Estranho que ela não estivesse. Um reflexo estranho aconteceu com ela, fazendo com que seu rosto ruborizasse. Imaginou que Troy tivesse seguido Fanny para o outro mundo. Teria feito isso intencionalmente? Forjar para fazer que sua morte parecesse um acidente? No entanto, este pensamento de como a aparência poderia ser diferente da realidade, feita vívida pelo seu ciúme da falecida Fanny, e o remorso que ele havia mostrado naquela noite, não a cegaram para a percepção de uma diferença mais provável, menos trágica, mas para si mesma muito mais desastrosa. Quando sozinha, tarde naquela noite, ao lado de um pequeno fogo, e muito mais calma, Batseba segurou o relógio de Troy em sua mão, que tinha sido devolvido para ela com o resto dos artigos que pertenciam a ele. Abriu a tampa como ele tinha feito à sua frente, e lá estava, o pequeno cacho de cabelo louro que fora o estopim daquela grande explosão. Ele era dela e ela era dele. Devem ter partido juntos, disse ela. Não sou nada para nenhum deles. E por que eu deveria guardar o cabelo dela? Pegou-o e segurou-o sobre o fogo. Não vou queimá-lo. Vou guardá-lo em memória dela, coitada.
acrescentou, pegando-o de volta em sua mão. Capítulo 49. O avanço de Oak, uma grande esperança. O fim do outono se aproximava rapidamente, e o inverno logo o sucederia. As folhas da floresta formavam uma camada espessa sobre a relva das clareiras e dos musgos. Batseba, que já passara por um estado de sentimento suspenso, que na verdade não era suspenso, agora vivia num clima de quietude, que não era precisamente tranquilidade. Enquanto sabia que ele estava vivo, poderia pensar na morte dele com serenidade, mas agora que poderia tê-lo perdido, lamentava que ele não fosse seu. Ela manteve a fazenda funcionando, arrecadou em seus lucros sem se importar profundamente com eles e gastou dinheiro com empreendimentos porque havia feito isso em tempos passados, embora não muito, mas que pareciam infinitamente removidos de seu presente. Olhou para o passado ao longo de um grande abismo, como se ela fosse agora uma pessoa morta, tendo a faculdade de meditação ainda dentro de si, por meio da qual, como a nobreza esquecida da história do poeta, podia sentar-se e refletir sobre como sua vida costumava ser. No entanto, um excelente resultado de sua apatia geral foi a instalação tardia de Oak como administrador, mas tendo ele praticamente exercido essa função por um longo tempo, a mudança, além do aumento substancial dos salários que ela trouxe, era pouco mais que uma denominação dirigida ao mundo exterior. Boldwood vivia isolado e inativo. Grande parte do seu trigo e toda a sua cevada daquela temporada foram estragados pela chuva. Ela germinou, cresceu em esteiras intrincadas e acabou por ser jogada aos porcos às braçadas. A estranha negligência que resultou nesta ruína e perda tornou-se o assunto da conversa à boca miúda entre todos nas redondezas. Foi desencadeada por um dos homens de Boldwood, que contou que o esquecimento não tinha nada a ver com o ocorrido, pois Boldwood havia se lembrado, muitas vezes e com tanta persistência que seus inferiores se atravessem a fazer, do perigo que seu milho corria. A visão dos porcos transformando em desgosto as espigas podres pareceu despertar Boldwood, e ele mandou chamar Oak uma noite. Se foi sugerido pelo recente ato de promoção de Batseba ou não, o fazendeiro propôs, na entrevista, que Gabriel assumisse a superintendência de Lower Farm, bem como da de Batseba, devido à necessidade que Boldwood sentia por tal auxílio, bem como à impossibilidade de encontrar um homem mais confiável. A estrela maligna de Gabriel estava seguramente se afastando depressa. Batseba, ao saber da proposta, que Oak foi obrigado a consultá-la, a princípio opôs-se languidamente. Considerou que as duas fazendas juntas eram demasiadamente extensas para a observação de um único homem. Boldwood, que aparentemente estava determinado por motivos pessoais em vez de comerciais, sugeriu que Oak deveria receber um cavalo para seu uso exclusivo e refutou que o plano não apresentaria nenhuma dificuldade, pois as duas fazendas ficavam lado a lado. O fazendeiro não se comunicou diretamente com ela durante as negociações, falando somente com Oak, que era o intermediário. Por fim, tudo foi harmoniosamente combinado, e agora vemos Oak montado num cavalo forte e trotando diariamente, ao longo de cerca de 2.000 acres, com um espírito alegre de vigilância, como se todas as culturas pertencessem a ele, a dona verdadeira da metade e o patrão, ambos sentados em suas respectivas casas em reclusões sombrias e tristes. De tudo isso surgiu, durante a primavera seguinte, uma história na paróquia que Gabriel Oak estava construindo seu ninho rapidamente. Seja o que for que pensem, disse Susan Tall, Gabriel Oak está ficando muito vaidoso. Agora ele usa botas brilhando 2 ou 3 vezes por semana, uma cartola aos domingos e mal sabe o nome de um avental. Quando vejo as pessoas se empavoarem tanto disfarçando que são galinhas, fico apenas imaginando e não falo mais nada.
acabou por ser conhecido que Gabriel, embora recebesse um salário fixo da parte de Batseba, independente das flutuações dos lucros agrícolas, tinha assumido um compromisso com Boldwood, pelo qual recebia uma parte das receitas, pequena, certamente, mas era dinheiro de uma maior qualidade do que meros salários e capaz de expansão de uma forma que os salários não eram. Alguns estavam começando a considerar Oak um pão duro, pois, embora sua condição tivesse melhorado, não vivia num estilo melhor do que antes, ocupando a mesma cabana, cultivando suas próprias batatas, remendando as meias e, às vezes, até mesmo arrumando sua cama com suas próprias mãos. Mas, como Oak não era apenas provocadoramente indiferente à opinião pública, mas um homem que se agarrava persistentemente aos velhos hábitos e costumes, simplesmente por serem antigos, não havia margem para dúvidas quanto aos seus motivos. Uma grande esperança havia germinado recentemente em Boldwood, cuja devoção irracional a Batseba só poderia ser caracterizado como apreciador da loucura, que nem o tempo, nem a circunstância, nem boa nem má, poderiam enfraquecer ou destruir. Esta esperança febril cresceu outra vez, como um grão de mostarda durante a calma que se seguiu à conjectura precipitada que Troy se afogara. Alimentou-a com medo, e quase evitando a contemplação dela, para que os fatos não revelassem o ardor do sonho. Batseba foi finalmente convencida a usar luto. Sua aparição, quando entrou na igreja naquelas vestes, era, em si, um acréscimo semanal à sua fé, pois estava chegando a hora, muito distante, talvez, mas certamente aproximando-se, quando sua espera seria recompensada. Há quanto tempo teria que esperar? Ainda não havia considerado com cuidado. A instrução severa com a qual Batseba tinha sido submetida fez com que ela ficasse muito mais ponderada com os sentimentos dos outros do que fora anteriormente, e ele confiava que Batseba devia estar disposta a qualquer momento, no futuro, a se casar com qualquer homem, e este homem seria ele mesmo. Boldwood havia percebido uma boa mudança nela. Sua autocensura pelo prejuízo que causou a ele, sem pensar, poderia ser confiado a uma extensão muito maior do que antes de sua paixão e decepção. Seria possível aproximar-se dela pelo canal de sua boa natureza e sugerir um acordo de negócios amigável para a realização no futuro, mantendo o lado apaixonado do seu desejo inteiramente fora de sua vista. Essa era a esperança de Boldwood. Aos olhos da meia-idade, Batseba talvez estivesse adicionalmente encantadora. Sua exuberância de espírito fora podada. O fantasma original da alegria não se mostrava muito brilhante para a alimentação diária da natureza humana, e ela foi capaz de entrar nesta segunda fase poética sem perder, no processo, muito da primeira. O retorno de Batseba de uma visita de 2 meses à sua tia idosa em Norcombe proporcionou ao fazendeiro apaixonado e ansioso um pretexto para procurar diretamente por ela, agora, possivelmente no 9º mês de sua viuvez. Ele se esforçou para obter uma noção de seu estado de espírito em relação a ele. Isso ocorreu no meio da colheita, e Boldwood planejou ficar perto de Lydie, que estava ajudando nos campos. "Estou contente de vê-la aqui fora, Lydie", disse alegremente. Ela deu um sorriso tímido e, ao mesmo tempo, se perguntava por que o fazendeiro estava conversando tão abertamente com ela. "Espero que Miss Troy esteja bem depois de sua longa ausência", continuou ele, imaginando que, por Lydie falar sobre sua vizinha de uma forma usual e fria, pudesse dizer mais sobre ela. "Ela está muito bem, senhor." "E contente, eu suponho?" "Sim, alegre." "Com medo, foi o que disse?" "Oh, não! Eu simplesmente disse que ela estava contente." "Ela lhe fala de todos os seus assuntos?" "Não, senhor." "De alguns deles?" "Sim, senhor." "Miss Troy confia muito em você, Lydie. E muito sabiamente, talvez." "Sim, senhor. Estive com ela durante todos os seus problemas. E estava com ela quando o Mr. Troy se foi. E se ela se casar de novo, espero ficar com ela." "Ela promete que sim, naturalmente", disse o amante estratégico, vibrando com a presunção que as palavras de Lydie garantiam,
que sua amada pensava em casar-se outra vez. Não, ela não promete exatamente. Eu simplesmente julgo por minha conta. Sim, entendo. Quando ela alude à possibilidade de se casar novamente, você conclui que... Ela nunca faz alusão a isso, senhor. Disse Lydie, pensando em como Mr. Baldwood estava ficando estúpido. Claro que não. Ele retornou apressadamente, sua esperança caindo novamente. Não precisa passar o ancinho tão longe, Lydie. Passadas curtas e rápidas são as melhores. Bem, talvez como ela é agora a dona absoluta de novo, é sábio da parte dela resolver nunca desistir de sua liberdade. Minha patroa certamente disse uma vez, embora não a sério, que achava que poderia se casar novamente no final de 7 anos, a partir do ano passado, arriscando-se com o retorno de Mr. Troy para reclamá-la. 6 anos agora. Disse que poderia. Pode se casar imediatamente na opinião das pessoas razoáveis, o que quer que os advogados possam dizer do contrário. Já perguntou a eles? Disse Lydie inocentemente. Não, respondeu Baldwood, ruborizando. Lydie não precisa ficar aqui 1 minuto além do que deseja. Como diz Mr. Woke. Irei agora um pouco mais adiante. Boa tarde. Ele foi embora, atormentado consigo mesmo e envergonhado pela primeira vez em sua vida ter feito algo que poderia ser chamado de desleal. O pobre Baldwood não tinha mais habilidade na finesse do que um ariete e estava desconfortável com uma sensação de ter feito parecer-se estúpido e, o que era pior, malvado. Mas ele tinha, afinal, recebido uma recompensa. Era um fato singularmente fresco e fascinante, embora não sem sua tristeza pertinente e real. Em pouco mais de 6 anos, a partir daquela data, Batseba poderia certamente se casar com ele. Havia algo definido naquela esperança para admitir que, mesmo não havendo nenhum pensamento profundo nas palavras de Lydie sobre casamento, elas mostravam, pelo menos, sua crença sobre o assunto. Esta noção agradável ficou continuamente em sua mente. 6 anos eram um longo tempo, porém mais curto que nunca, a ideia que foi muito tempo obrigado a suportar. Jacó serviu a Raquel 2 vezes por 7 anos. O que eram 6 para uma mulher como essa? Tentou gostar da noção de esperar por ela melhor do que a de ganhá-la imediatamente. Baldwood sentia que seu amor era tão profundo, forte e eterno, que era possível que ela nunca conhecesse o seu volume total, e essa paciência atrasada podia trazer-lhe uma oportunidade de dar provas doces sobre aquilo. Ele aniquilaria os 6 anos de sua vida como se fossem minutos. Tão pouco ele valorizava seu tempo na terra. Ele a deixaria ver, por todos esses 6 anos de corte etérea e intangível, como pouco se importava com algo como pela consumação de seu amor. Enquanto isso, o início e o final do verão trouxeram a semana em que Green Hill Fair foi realizada. Esta feira era geralmente frequentada pelo povo de Walterbury. Você acabou de ouvir mais um episódio do Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria.